Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos os irmãos capazes, Senhor. Que Deus possa abençoar os irmãos. Que cada dia, irmãos, a gente tá lendo mais a Bíblia, né? Refletindo da Bíblia e fugindo do pecado, né? Eu cumprimento os capazes, Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a nossa tarde, a nossa noite abençoada, né, irmãos? Irmãos, hoje, vamos lá, Isaac. Isso aqui, Mila, que tu tá fazendo vídeo fazendo pregação, voltou a fazer pregação. Não, irmãos, eu só tô fazendo no Instagram agora, ao vivo, entendeu? No Instagram ao vivo eu estou fazendo. Irmãos, estou fazendo vídeo lá no Instagram ao vivo. Hoje eu vou fazer aqui. Eu tô postando minhas. Tá tendo coisa todo dia lá no Instagram. Vão, irmãos. Bom, tá tendo pregação, estudo bíblico todo dia. Irmãos, hoje vamos estudar em Hebreus. Hoje não é muita pregação. Hoje vai ser um ensino bíblico. E depois que acabar esse ensino, depois que a gente ler todos os versículos, compreender o que está dizendo isso, aí eu vou falar, deixar a reflexão para os irmãos desse Hebreus capítulo 3. Então vamos lá, né, irmãos? Começar Hebreus capítulo 3, do 1 ao 19. E aqui o título já está dizendo, né, irmãos? Cristo é superior a Moisés ao perigo da incredulidade e da desobediência. Não podemos ser desobedientes. Então vamos lá, né, irmãos? Para começar, como 1 ao 19 é muito grande, eu quero começar do 1 ao 6, aí depois eu boto do 1 ao 8. Vai ser assim, né, irmãos? 1 ao 6 diz assim, versículo 1 do 1 ao 6. Pelo que irmãos santos, participantes de vocação celestial, considerais Jesus Cristo o apóstolo e a suma sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele, tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por algo, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunhar das coisas que se enviava de anunciar. Mas o Cristo como filho sobre a sua própria casa, e qual casa somos nós se tão semelhante conservamos firme, e a confiança e a glória da esperança até o fim. Irmãos, aqui do versículo 10 diz, irmãos, eu vou falar um pequeno, até quando a gente for lendo o versículo, eu vou falar um pequeno resumizinho, mini resumo. Eu só vou falar o resumo todo, o que essa palavra disseriçona, o que essa palavra quer falar, o que Moisés, como Moisés foi fiel, quando eu ler o versículo todo, até o 19. Eu vou falar aqui até os versículos pequenos. Aqui, irmãos, Moisés era, podemos ver na Bíblia, né? Na Bíblia diz que Moisés era um homem muito temente a Deus, um homem fiel a Deus, edificava sua casa da glória de Deus, edificava, só trazia a presença de Deus para sua casa, né, irmãos? Podemos ver aqui, ele anunciava o evangelho também, né, irmãos? Um homem muito... Vamos ler agora do 7 ao 10. Versículo 7 ao 10, que diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, e não endureça o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentarão, me provarem, e virão por 40 anos e as minhas obras. A gente não deve endurecer o coração, né, irmãos, para Deus, que isso nos afasta da presença. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conhecerão os meus caminhos. Quem se afasta da presença de Deus não conhece mais os caminhos de Deus. Quem não tem Deus, quem não quer Deus, não conhece os caminhos que Deus tem para nós. Irmãos, agora eu vou ler do 11 ao 16, que diz assim. Assim jurei
na minha ira, que não entrará no meu repouso. E vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e fiel para se arrebatar do Deus vivo. Antes eu atei vós uns aos outros, todos os dias durante ao tempo que se chamava hoje, para que nenhum de vós se endureçasse pelo enganar do pecado. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações como na provocação. Porque havendo algum ouvido, provocarão, mas não todos os que sairão do Egito por meio de Moisés. Irmãos, agora para encerrar aqui, eu vou ler do 17 ao 19. Mas com quem se indignou, porque querer 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos cairão no deserto, e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderem entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade é um pecado que a gente não deve cometer, né? Porque a gente se afasta muito. Então vamos lá, né, irmãos? Começar aqui, né, a resumir o que essa palavra quer dizer para nós. Aqui, irmãos, o resumo que diz para nós aqui, ó. Queridos irmãos, nós que somos, aqui é o resumo que eu pesquisei, um resumo bem detalhado, né? Queridos irmãos, nós que somos participantes do reino de Deus, temos que saber que Jesus Cristo é o maior dos apóstolos e considera maior dos sacerdotes, porque ele foi fiel a Deus em todo, como Moisés também foi fiel a Deus em todo seu ministério. Irmãos, o que quer dizer aqui nesse resumo do 1 ao 19, do 1 diz: a gente somos participantes. Irmã, a gente tem que entender, irmãos, que somos participantes do reino de Deus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, às vezes tem pessoas que se perguntam, tem muita pessoa que tem dúvida: eu aceitei Jesus agora, eu sou parte da casa do Senhor. Sim, você é parte. Assim que você aceita Jesus, você é parte da casa do Senhor. Você é parte da casa do Senhor. Tem muitos irmãos: o que é que eu sou mesmo? Eu sei que eu sou. Às vezes a gente pergunta: eu sei que eu sou do reino de Deus, mas eu sou o que ali? O que ali, irmãos? A gente tem que aprender. Somos participantes do reino de Deus. A gente, depois que aceita Jesus, somos todos participantes do reino de Deus. Participamos dos cultos, adoramos, buscamos a presença de Deus. Então vocês têm que entender que somos do reino de Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente entra no reino de Deus. A gente começa a fazer parte do reino de Deus. A gente somos participantes do reino de Deus. Aqui, irmãos. E aqui, irmãos, a gente tem que perceber. Tem apóstolo, sim, apóstolo. Mas o Jesus é o maior dos apóstolos. Aqui está dizendo, ó, Cristo é maior dos apóstolos. Quer dizer aqui nesse resumo? O que quer dizer nesse pequeno resumo aqui? Que Jesus é maior do que outros apóstolos. Jesus é o maior dos apóstolos. Jesus é o primeiro, é o principal dos apóstolos. Ele é o rei. E também ele é maior, ele é considerado, Jesus também, irmãos, pode dizer, além de Jesus ser o maior que dos apóstolos, Jesus é o principal dos apóstolos, é o primeiro, é o rei, maior que os apóstolos. Ele é maior que os sacerdotes também, irmãos. E aqui, sabe por quê, irmãos? Deus ensinou nós, a gente tem que ser fiel a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Tu acha que Deus ia falar para nós, irmão? Não, irmãos. Tu acha que Deus ia falar: meu filho, seja fiel? E ele não é fiel?
Tu acha que Deus ia falar para nós ser fiel se ele não é fiel? Não. Deus é fiel, por isso que ele fala para nós ser fiel. Como Moisés aqui está dizendo, Moisés também foi fiel a Deus. Moisés foi fiel a Deus. Foi fiel a Deus a todo o seu ministério, até aquele todo ministério que Moisés seguia, o seu ministério todo. Pode ver na Bíblia fala, naquele ministério todo, em todo o seu ministério, Moisés, em todo o seu ministério era fiel a Deus. E é o principal, a gente deve ser fiel a Deus, devemos adorar a Deus. E aqui vamos continuar, irmãos, lendo o resumo. Porque todas as pessoas foram chamados por algum que os chamou para fazer parte do reino de Deus. E todas as coisas que Deus criou. Irmãos, que Deus está falando aqui? A gente deve fazer parte do reino de Deus. A gente deve fazer parte do reino de Deus, irmãos. O reino de Deus, a gente foi chamado para o reino de Deus. Aqui, irmãos, voltando. Vamos continuar lendo aqui. Porque todas as pessoas foram chamadas por alguém que as chamou para fazerem parte do reino de Deus. Todas as coisas que Deus criou. Irmãos, o que quer dizer aqui? Porque Deus às vezes usa pessoas para tocar. Oi, irmão, vamos visitar minha igreja. Aí você acaba aceitando Jesus, porque Deus usou aquele irmão. Vai ter pessoa que está afastada. Deus vai usar, vai ter pessoa que vai estar afastada, irmãos. Mas Deus vai fazer o quê? Deus vai usar Deus vai usar você para trazer essa pessoa de volta, para aceitar Jesus, para fazer parte do reino de Deus. Então, Deus chamou nós não para ficar esquentando o banco. Deus não chamou nós para ficar sentado ali, não. Conversando, indo no bebedouro, esquentando o banco. Deus chamou nós para o reino do céu, para o reino de Deus, para o reino dele. Deus chamou nós para o reino de Deus, para o reino dele, para a gente estar adorando e clamando ao nome dele. A gente tem que agradecer por ele que criou os céus e a terra e tudo. Tudo carro, tudo ele que criou, não foi homem nenhum. Então vamos continuar aqui, né, irmãos? Mas na verdade a diferença entre Jesus e Cristo e Moisés é que Moisés foi chamado para ser servo e para servir. Jesus Cristo foi chamado para ser filho de Deus, para ser o maior depois de Deus. O que quer dizer aqui? Aqui quer falar, irmãos, que entre Moisés e Deus, a diferença é que Moisés foi chamado por Deus. Moisés foi chamado por Jesus Cristo. Moisés foi chamado por Deus para ser servo a Deus, para servir a Deus. Moisés foi chamado, irmãos. Moisés foi chamado, o chamado de Moisés, entre Moisés, porque Moisés, o que tem na diferença aqui, de diferente entre Moisés? Porque Moisés foi chamado por Jesus, por Deus, para servir a Deus. Para servir Jesus Cristo. Ele foi chamado para ser filho de Deus, filho de Jesus Cristo. E ele também, irmãos, ele foi maior servo de Deus depois de Deus. Que possamos citar aqui, né? Maior depois de Deus, aqui tá falando, né, irmão? Bora continuar. Porque sendo Deus, se entregou a si próprio em sacrifício para a salvação de todos aquele que crê. Irmãos, que quer falar? Todo mundo os conhece, que eu não me lembro. João, eu acho que é João, não me lembro. Eu acho que é João 3,16, que diz que o Filho do Homem deu seu Filho unigênito, para aquele que nele todo crê. Irmãos, Deus deu a própria vida dele. Deus enviou o Filho dele, unigênito. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, para aquele que crê e tenha fé nele. E aqui no versículo, aqui está falando, no versículo 7 outro. Quando o Espírito Santo diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureceis o vosso coração. O que quer falar aqui, irmãos? Nesse pequeno aqui. Porque tem muita gente, o Espírito Santo fala aqui, é assim, Isaac. Ele fala
o Espírito Santo fala que a gente... Não é nesse caminho, é no outro. Aqui tá falando, o Espírito Santo fala. Mas aí a pessoa endurece o coração e não escuta o Espírito Santo. Aí depois está se arrependendo, irmãos. Não, irmãos. Tem pessoa que endurece o coração e não escuta o Espírito Santo. Não endureça o coração, irmãos. Aqui quer falar que a gente não deve endurecer o nosso coração. Quando o Espírito Santo quer falar com nós, a gente deve escutar e obedecer o Espírito Santo de Deus. Não endurecer o coração, irmãos. É isso que Satanás quer, o maligno quer. Bora continuar. O que ele quer que diz? Não endureça o vosso coração. Quer dizer o que, o Espírito Santo? Intermediar entre Jesus Cristo, nós chamado para o reino de Deus que foi proporcionado pelo sacrifício de Cristo. E normalmente as pessoas são chamadas, não ouvem porque os corações estão endurecidos e não querem deixar o reino do maligno para fazer parte. Irmãos, o que quer falar aqui? O reino de Deus foi proporcionado para nós, ser humano. Deus sacrificou a vida dele. Ele morreu na cruz do Calvário para nós viver o reino de Deus. O reino de Deus é próprio para nós cristãos. O reino de Deus é para nós. Isso que quer dizer isso aqui, irmãos. E também tem pessoas, irmãos, que quer falar também que pessoas não querem escutar, endurece o coração, irmãos. Tem pessoas que endurecem o coração, não quer largar o reino do maligno. O reino do maligno só tem macumbaria, irmãos. O reino do maligno só quer que você fique no álcool, na bebedeira, irmãos. Tem gente que tá tão aviciado no reino do maligno, nessas bebedeiras, nesse álcool, que fica tão aviciado que não quer largar o reino do maligno, que endurece o coração para Cristo, que não quer largar o reino do maligno para fazer parte do reino de Jesus Cristo, nosso Salvador, irmãos. Então pare assim. A gente tem que continuar. A gente não pode ficar no reino do maligno. O reino do maligno só quer destruir você, Ele não quer que você suba no céu com Deus. Ele quer que você vá para baixo com Ele, naquele fogo. Não, irmãos, largue o maligno, largue tudo. Pare de endurecer seu coração para Deus, irmãos. Vamos continuar aqui. Porque não queira sair do reino do maligno, porque estão viciados em tais práticas e tais costumes que são de paladar horrível. Porém, se acostuma de tal forma que não querem mais deixar este vício, como, por exemplo, o sabor do álcool. Para uma pessoa que não está acostumada, tem um sabor horrível. Porém, o uso continua, a pessoa se acostumando, passa a ficar preso, independente de tal vício. Irmãos, o que quer falar aqui? Por que, Isaac, essas pessoas porque as pessoas não querem sair do reino do maligno, irmãos? Porque ela já está tanto tempo no reino do maligno, já está tanto tempo bebendo, na pornografia. O maligno já destruiu quase toda a vida dela, já botou macumbaria, tudo que não presta na vida dela, que a pessoa não quer largar o reino de Deus para viver o reino de Jesus Cristo, o reino verdadeiro de Deus, o reino que você não tem nada errado, o reino que não tem nada errado, o reino que é verdadeiro. Não quer largar, se avicia tanto. Aqui quer falar, por exemplo, a pessoa se avicia tanto por álcool, pelas coisas do inimigo, não quer largar o reino do maligno. Se avicia tanto que não quer largar, quer continuar. Esse sabor de álcool é horrível, irmãos. E ela não quer largar para viver o reino de Deus, para viver uma vida sincera com Deus, para viver uma vida certa com Deus. Se aviciou tanto, passou tanto tempo que não quer largar. Então não queira se desviar, irmãos. Não queira voltar para esse reino maligno. Vamos continuar. E quando o Espírito chama, ele não consegue desprezar, se desta pressão. E não atende à voz do Espírito Santo, como foi na época de Moisés, que as pessoas não obedeciam às ordens de Deus. Também foi durante o ministério de Jesus que as pessoas também não aceitaram na época de Paulo. Também não aceitaram nessa época. Hoje também não aceitam. Mas o que quer falar aqui, irmãos? Quando o Espírito Santo chama a pessoa não... Tem muita gente que não está escutando a voz do Espírito Santo, não está
escutando a voz do Espírito Santo. Não quer escutar mais a voz do Espírito Santo. Tem muita gente, até hoje em dia, ninguém quer mais escutar a voz do Espírito Santo. Até crente não quer mais escutar, irmãos. Então pare de ser assim. O Espírito Santo manda falar, vai falar com aquela pessoa e a pessoa não vai, não escuta o Espírito Santo. Não atende, a pessoa não atende o que o Espírito Santo quer que ela faça. Não atende o que o Espírito Santo de Deus quer falar no ouvido dela. Não atende, ignorem, endurece o coração. Não endureça, irmãos. A gente tem que escutar a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo falar, você deve atender, irmãos. O ministério de Deus, ninguém quer mais escutar Deus, não quer aceitar. Até hoje em dia também, ninguém quer aceitar mais também a voz do Espírito Santo. Não quer atender mais o Espírito Santo. Lógico que em todas as épocas, um minório sempre acaba aceitando, mas esta minoria acaba sendo um número considerado que compensa. Para Deus, é para o Espírito Santo, é para nós trabalhar para resgatar o maior número de pessoas do reino do maligno para o reino de Deus. Oh, glória. Irmãos que quer estar falando aqui, a gente que somos cristãos, eu vou citar aqui, irmãos, eu não sei, não me lembro qual é o livro, qual é o capítulo, o versículo que diz, mas só sei que na palavra diz, pode procurar, na palavra diz, somos pescadores de alma. Jesus fala, você é pescador de alma. E nós todos somos pescadores de alma. Então, a gente deve ser assim. É uma sensação boa escutar o seu amigo falar, olha, eu quero servir o Deus que o Isaac serve, quero servir o reino de Deus que o Isaac serve, quero entrar no reino de Deus que o Isaac serve, quero servir. É muito bom, né, irmã, escutar isso. Então a gente cada dia, a gente somos pescadores de alma, de Cristo. A gente cada dia tem que se esforçar, tem que pescar mais almas para Jesus, pregar o evangélico, trazer mais pessoas para Cristo. A gente deve tentar alcançar várias pessoas. Devemos ser exemplo de cristão. Cada dia a gente deve pregar o evangélico. Devemos se esforçar para tentar trazer várias pessoas, tirar do mundo do maligno, para trazer de volta para o reino de Deus. Devemos ser assim, irmãos. Para encerrar, no versículo 18 e no versículo 19 diz assim, irmãos. Deus jurou não entrar no seu reino. Aqueles que foram desobedientes, seja em qual época, viverão tanto na época de Moisés, na época de Cristo e na época de Paulo, nossos dias, aqueles que não aceitam o reino de Deus hoje, não entrarão no reino do Deus no futuro. Um reino da glória que está preparado somente para aqueles que amam a Deus e aceitam. Irmãos, que está falando aqui, Jesus Cristo. Irmãos, que está falando aqui, irmãos. Porque Deus não quer filho obediente. Quem é desobediente a Deus, Deus quer longe, irmãos. O que aqui está falando, a gente deve ser obediente a Deus. A gente deve ser obediente a Deus, a gente deve obedecer o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está mandando tu ir por esse caminho, tu tem que ir, não desobedeça a Deus. Tem muita gente indo para outro caminho, o Espírito Santo está mandando ir para esse lado, aí a pessoa vai para o outro e erra. Não, Deus não quer pessoas desobedientes. No futuro, daqui a anos, pode ser qualquer hora, hoje, amanhã, Jesus está voltando. Só vai entrar no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus. Só vai entrar no céu com Deus quem ama Jesus Cristo. Quem obedece a Jesus Cristo, quem é obediente a Jesus Cristo. E é essa palavra que os irmãos querem falar. E os irmãos e eu quero falar isso para os irmãos. E é isso, irmãos, que a gente cada dia possa ser pescador de alma, que cada dia... E é isso que Hebreus 3 até o 19 está dizendo, irmãos. E cada dia a gente possa tentar amar mais Deus, amar mais a palavra dele. Então, irmãos, me desculpe pela zoada, se atrapalhou. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Deus esteja com todos. Em nome de Jesus, amém.